Olá, segundo ano, aula de literatura começando. Vamos estudar? Crianças, hoje nós iniciaremos o nosso quarto e último bimestre do ano letivo, do ano de 2020. E para a gente iniciar, eu quero que vocês, com todo o capricho do mundo, façam a pintura da abertura de literatura. Essa abertura aqui vocês podem usar lápis de cor, tá? Não precisa usar materiais aleatórios, é só aquela lá de arte. Então, depois de bem pintado, bonito, recorta na linha e cola no caderno de literatura. A pauta e a atividade de hoje também já está disponível lá no nosso Classroom. Bom, crianças, nós vamos conhecer um pouquinho sobre os contos de fadas nesse bimestre. Então, vamos iniciar os nossos estudos com essas folhas aqui em que a gente introduz o assunto. Então, eu tenho, essa também. E essa. São 3 folhinhas sobre o assunto. Eu quero que vocês recortem e colem no caderno. Vamos lá? Vamos ver o que vai falar sobre os contos de fadas? Na nossa primeira folha tem aí os contos de fada e diz assim, que normalmente os contos de fadas começam e terminam com palavras ou frases muito típicas. Então, todo conto de fada costuma começar com o famoso "era uma vez". Então, toda vez que a gente for ler um conto de fada ou produzir um, a gente vai sempre encontrar essa frase, "era uma vez". E para finalizar, a história, a gente sempre usa "e viveram felizes para sempre", Então, essas são as 2 frases que inicia e que termina um conto de fadas. Agora, na próxima página, vamos lá para a segunda página sobre os contos de fadas. Essa página aqui, Vamos ver o que está falando aqui, onde tem um castelo? Diz assim, que com frequência a história tem personagens da realeza ou então palácios e castelos que fazem parte do cenário. Então, quase sempre todos os contos de fadas apresentam o quê? Príncipes, princesas, reis, rainhas ou então que é ambientado ali, que o cenário passa em um castelo. Depois, no próximo, geralmente, durante a história, acontece algum tipo de magia. Tem sempre uma fada ali, fazendo uma transformação, uma magia. Então, todo conto de fada, eu acho que é por esse o nome, Conto de fada, tem magia, tem fada. É isso, crianças. Conto de fadas tem esse nome porque tem magia. Tem as fadas madrinhas acontecendo ali. Tem gênios, que dão ali superpoderes, que dão desejos aos personagens. Então, todo conto de fada tem que começar com "era uma vez" e terminar com "felizes para sempre". Tem reis, rainhas, príncipes e princesas, passa-se em castelos, ou palácios, e tem sempre o elemento mágico, que pode ser rainhas ou gênios. Rainhas não, desculpa, fadas. Podem ser fadas ou gênios. Vamos agora para a nossa última parte sobre o conto de fada? Acontecimentos, personagens ou coisas aparecem em grupos de 3 ou 7. Olha que interessante, é sempre 3 ou 7. E na história da Branca de Neve, são quantos anões? São 7! E na história dos 3 porquinhos? São 3 porquinhos. Então, sempre, crianças, são números entre 3 e 7. A Bela Adormecida, eram quantas fadas que cuidaram dela? 3. As 3 fadas. A Primavera, a Flora e a Fauna. Olha só que legal! Então, os contos de fadas sempre apresentam esses personagens, de 3 ou 7. E o último, os contos de fadas são histórias com personagens boas e más. Normalmente, as personagens boas saem vitoriosas e as más recebem um castigo, Mas dependendo do tipo da maldade dela, pode ser um castigo muito ruim ou então um castigo mais ou menos. Mas sempre as personagens más vão levar um castigo, enquanto as boas recebem alguma coisa grandiosa, elas se dão bem, Bom, crianças, então hoje a gente vai só falar sobre os contos de fadas. Depois a gente vai começar a ler e a produzir contos. Certo, crianças? Então a gente se vê na nossa próxima aula. Um beijo, tchau!